Fala turma, beleza? Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco do que deu para perceber aqui, né, no nosso estudo no dia 25 de maio, tá? Mais precisamente que ontem, né? Que a gente teve muitas operações aí, muito stop, muito take, né? Ficou uma taxa de assertividade aí no dia de ontem aí de uns 53% de acerto para 47% aí de erro, né? Mas assim, vamos lá, vamos aprender a filtrar, entendeu? Vamos aprender a filtrar essas operações, tá? Para quem operou aqui de noite, ó, primeiro momento aqui do dia, a gente teve aqui essa operação de compra, né? Pela entrada E1, certo? Então essa aqui é uma operação de livro, né? Como assim uma operação de livro? É uma operação excelente, uma operação que ela deu os sinais certíssimos, né? Primeiro toque aqui, né? Aconteceu, aí ele deu o gatilho, né? Que é o nosso candle verde, e depois deu a confirmação, certo? Ele tá bem esticado, tá bonito, ó, amplitude, tudo, beleza. Então aqui a gente já bate nossa compra aqui, põe o stop aqui, tá? Aí a gente joga 2 para 1 e ele cravou o alvo, né? Cravou o alvo aqui. Aí observe uma coisa, lá em cima ele deu também uma E1, só que ó, primeiro toque, né, na região do estudo verde, que é para cima, que a gente quer, só que o primeiro toque ele sempre tende a voltar um pouco, né? E esse voltar um pouco, às vezes é até o ponto mais alto do dia. Aí a gente pega pelo menos uma parte dele, né? E aí o que aconteceu? Ele me deu o gatilho aqui, né? E só foi me dar a confirmação, ó. Um, dois, três, quatro. No quinto candle após o gatilho aqui. Entendeu? Isso aqui já não é uma entrada de livro. Percebe que aqui ele deu o gatilho e no segundo candle ele dá a confirmação. Então, ou seja, entradas de livro, tá? A confirmação deve vir ou já pelo candle gatilho, tá? Ou pelo candle seguinte. Quando isso não acontece, não é nem legal estar entrando, tá? Mas ela, como aqui a gente não tem, não, eu não expliquei esses filtros, então eu coloquei aqui como uma entrada, tá? E aí, ela deu o stop aqui que a gente coloca na máxima, né? Quem coloca bem na máxima, aconteceu o stop, tá? Aí uma coisa que entraria outra operação aqui, que entraria a E2. Claro, aqui levamos o stop, aqui a gente deu o take, né? Então aqui como a gente conseguiu arriscar 1% para ganhar 2%, o risco dessa operação aqui foi apenas metade dessa operação aqui, tá? Que a gente aqui arriscou também 1%, perdeu 1%, e aqui a gente ganhou 2%. Então a gente ainda tem 1, né, de sobra. Essa operação aqui já seria a E2, que é o quê? Que é essa pernada de alta, né? Aí ela acontece o E1 aqui, derruba, por exemplo, que veio só até aqui, mas geralmente ela derruba até mais, aqui uns 50% da pernada anterior, né? E na volta, a gente tem, no passe dela aqui, a gente tem a compra, né? E aqui aconteceu, ela rompeu, né, por um pip, se eu não me engano, né? Rompeu, né, pelo pavio. E aí a gente conta um fundo, dois fundos anteriores e coloca o stop, ok. Se você for fazer essa operação, ela deu stop aqui atrás, tá? É, Aí outra coisa, como que é uma entrada de livro, tá? Como que é uma entrada de livro para essa operação que é a E2? Deixa eu apagar aqui, que a gente vai entender agora, tá? Essa operação E2 aqui, ó. Ó, prestem atenção. Aqui começou a pernada de alta, né? Ele formou esse fundo, foi. Não, esse aqui não é um topinho, tá? Para ter topinho tem uma regra aí. E aqui ele formou o topinho, tá? Formou o topinho aqui, certo? Então aqui foi o ponto alto. Ele começou a cair. Para ele voltar e romper e me dar a entrada, tem a E2, né? Eu espero que no mínimo ele caia aqui entre 45 e 50% aqui da pernada anterior, entendeu? E aqui no caso ele só caiu até aqui para daí romper, ó. Então ele não fez esse movimento mais amplo e rompeu, tá certo? Ele fez esse movimento mais curto e rompeu, tá? Isso aqui é um fluxo de movimento, né? Então nesses fluxos de movimento, ele só vai dar certo quando está muito forte, entendeu? Mas aí você vai reparar quando está muito forte.
o movimento. E é melhor você ficar de fora, por exemplo, né? É melhor você deixar de fazer do que perder o dinheiro fazendo uma operação que não deu a operação de livro, tá? Então a E2, para ela ser de livro, ela tem que corrigir entre 45% a 50% da pernada, tá? Também, se corrigir mais que isso, já não é muito interessante, tá? Porque daí ela vem aqui embaixo, daí se ela voltar aqui, quase que configura o mercado lateral, tá? Que provavelmente vai acontecer um falso rompimento. Aí você pode aguardar outros tipos de estratégia, tá? Então, o ideal mesmo seria ela ter uma correção entre 45% a 50% para depois voltar e romper topo, ok? Beleza, então essa aqui não teria feito, né? Igual essa aqui também de venda na E1 não teria feito, essa E2 não teria feito, tá? Vamos excluir as outras entradas aqui para vocês verem, né? Um zoom aqui. Olha lá, pessoal. Aí acompanhando aqui o mercado, né? Ele quebrou esse fundo aqui, veio, né? Fez um topo aqui em cima, tá certo? Ainda não tocou aqui por milímetros, não tocou, né? Veio aqui, né? Tocou de novo, rompeu outro fundo, né? Não formou topo, mas deu um gatilho, né? Aqui ele deu outro gatilho, e aqui ele deu um gatilho já fechando acima do candle anterior. Então, pô, esse aqui é legal, é uma entrada boa, tá? Então essa entrada aqui a gente pode sim fazer ela, tá? Só lembrando que aqui a gente tem um topo, ok? Aqui a gente tem um topo. E bem próximo a esse topo aqui, existe uma estratégia chamada 255, tá? Que eu passo no curso. Então essa estratégia aqui, ela permite que você veja uma venda, né? Depois desse teste aqui, exatamente aqui, você consegue fazer uma venda com stop bem curto aqui ou acima da máxima, tá? Para conseguir pegar um primeiro alvo que é aqui, né? E um segundo alvo que é a mínima aqui embaixo, tá? Então, o que eu quero chegar com isso, né? Eu quero chegar aqui, ó. Aqui sim, a gente teve uma compra, tá? A gente teve o gatilho que... É de livro? Não é de livro. Outra vez, não é de livro. Por que não é de livro? Você não acabou de falar aqui para mim que se o primeiro gatilho ou o segundo gatilho fechar com a confirmação, eu posso executar? Sim, você pode executar. Só que aí, percebe que aqui para ter a regrinha para ter um topo ou um fundo, né? Aqui não condiz, tá? Eu só não estou falando essa regra porque é injusto com o pessoal que está no treinamento, tá? Que eu falei para eles que apenas eles podem, vão, pelo menos de mim, né? Vão ficar sabendo a regra de estrutura de movimento, tá? Então, aqui não teve padrão de estrutura, mas por uma questão de que é um gatilho forte, a gente pode sim ter comprado aqui, colocado o stop aqui abaixo, né? E aí feito aqui medido o tamanho do stop e colocado no mínimo 1 para 1 aqui, tá? Se eu não me engano, ele cravou aqui 1 para 1, tá? Ou 1 para 2, só que teria dado stop. E aí, percebem o seguinte, ó. Na volta dele aqui, a gente tem, né? A gente tem aqui essa pernada, esse topo, né? Essa pernada, esse topo. E na volta aqui, ela me configurou, né? Uma entrada praticamente de livro aí, né? De venda, tá? O que acontece aqui? Por que eu poderia estar um pouco receoso de fazer essa entrada aqui? Por causa desse ponto aqui. Tá vendo como estava um dia complicado de mexer? Só deu uma operação linda de livro, que foi essa primeira. Então, ou seja, essa segunda não deu de livro, né? Essa venda aqui foi boa? Foi. Foi de livro? Não, por quê? Porque aqui a gente tem um topo, caiu, voltou, passou dos 50%, né? Que é o nosso limite. Bateu lá nos 75%, 78% e caiu, tá? Aí não caberia essa estratégia de rompimento ser a melhor. Caberia a estratégia 255 que você só aprende no curso, tá? Mas enfim, ela aconteceu e ela deu take aqui embaixo, tá? Eu fiz essa entrada aqui. Aí ela chega aqui na E3, né? Olha só que interessante. A E3 já por outro lado, né? A E3 aqui a gente teve um gatilho, né? Ele deu o toque, engatilhou, o que? Já deu a confirmação, estão vendo? Então aqui a gente poderia comprar, e aí a gente vai dividir esse candle aqui, ó, né? Vai colocar a nossa ferramenta, e a nossa ferramenta vai dividir ele
em uma, duas, três, quatro, cinco partes, entendeu? Você vai pegar uma partezinha dessa aqui, vai jogar para baixo, vai colocar o stop, né? Só que aí é o stop mais o spread, então vai ficar mais ou menos aqui embaixo, tá? E aí você vai colocar, do ponto que você entrou, vai medir daqui e vai colocar o take aqui, entendeu? Ah, mas essa aqui foi de livro tudo e deu stop. Tá, deu stop, mas acontece, o stop ele vai acontecer, tá? Então aqui, ó, eu tô selecionando só as que foram de livro, tá? Aqui foi de livro, tá? Aí a gente vai medir aqui o tamanho dele, né? Vamos colocar aqui no máximo até mínimo. A gente tira aqui 25% aqui para baixo, ó. A gente vê ali, ó, deu 1,0740. Vamos dizer que o spread seja de um pip, então 1,0739 aqui a gente coloca, ó. 39,2 aqui. Quase um pip de spread. E a gente vem aqui e daí ajusta 1 para 1 aqui de risco retorno, ó, tá? Não foi, ela deu stop. E aí, aqui eu vou ligar o replay pra gente. Ah, não, só ficar assim vocês já vão entender, né? Não tem muito segredo aqui. Aí percebam o seguinte, ó, ela deu stop, confirmou aqui mais uma onda, né, de baixa, né? Mais uma onda de baixa. Não compro, tá? Não compro aqui, ó, também nem deu padrão, mas não compraria aqui, a não ser que fechasse um candle bonito aqui, tá? Confirmando os gatilhos, né? Mas não fechou, então não rolou compra, tá? Rolou venda? Não, porque eu só vou vender a hora que terminar o campo verde, tá? E aí ele entra novamente naquela estratégia E2, né? Aqui, a E2 é o que, ó? Vamos dizer que o preço tocou aqui, formou um topo e voltou, rompeu. Aí eu vou vender aqui exatamente nesse ponto, vou contar um topo, dois topos, colocar meu stop, né? Então aí entraria aqui novamente, né? Depois da E3 a gente volta para E1. Oh, desculpa, para E2, tá? Aí aqui é o seguinte, ó. Ele formou, né? Formou aqui essa pernada. Aqui ele me deu o fundo, tá? Exatamente aqui. Ele subiu. No que ele subiu aqui, né? A gente vai aguardar a volta dele, o rompimento aqui, tá? Dessa área aqui para poder tá fazendo a entrada, tá? Detalhe, pessoal, todas essas entradas que foram de noite e madrugada, tá? É um horário que eu não tô operando, tá? Geralmente. Não fica acordado para operar esse horário, tá? Olha lá, a entrada aconteceu aqui, foi de livro. Mais uma vez, gente, eu vou falar para vocês que não foi de livro por quê? Porque aqui, ó, ele tem que voltar entre 40 e 50% para então voltar e romper, tá? Então aqui também não aconteceu a nossa entrada de livro. O que que aconteceu? Aconteceu uma 255 aqui, ó. Se a gente for pegar no tempo de 2 minutos, aconteceu uma 255 aqui, que é outra estratégia. Tá bom, gente? Então, mais uma vez, a gente não teve a estratégia de livro aqui. Que seria o quê? Seria essa venda aqui, ó. Um rompimento desse fundo, né? Aí a gente ia contar esse topo, esse topo. Só que essa aqui deu take, tá? Deu alvo, mesmo não sendo de livro. Ela deu alvo, ó. Vamos colocar lá 1 para 1. Vamos deixar ali para vocês entenderem, tá? Ah, mas eu posso fazer mesmo não sendo de livro? Pode, pode, mas é interessante que você espere, aguarde, né? Pela melhor entrada, tá? Vamos ver aqui agora outra outra entrada aqui de livro, né? Ela passou por aqui, voltou, rompeu o topo, não tem entradas por aqui. Veio. Olha aqui. Aqui deu uma entrada de livro, tá? Deixa eu apagar aqui. Por curiosidade, né? Essa entrada de livro, ela aconteceu. Bom, ainda não aconteceu de manhã, era 4h45. Mas, perceba uma coisa, ó. Toque na região verde, ok. Né? Gatilho, ok. Confirmação, ok. Como que eu vou fazer, tá? Como que eu vou fazer para ajustar o stop dessa operação? Eu pego o gatilho, viro 25% aqui para baixo, né? Faço aquela compra lá em cima, beleza? Coloco aqui 25%, né? Deu 0,714. Eu vou para 0,731 aqui, ó, mais ou menos aqui, ó. 32, 33 por aqui. Um pouquinho para baixo dos 25% do gatilho, tá vendo? E aí eu ajusto 1 para 1 aqui, tá? Porque ele deu um stop maior que 6 pips, tá? Essa é a regra então de stop.
Se der um stop de 5 pips, por exemplo, né, a gente coloca um risco-retorno de 2 para 1, ok? Um risco-retorno de 1 para 2 seria, né? E aí a gente aguarda, ó. Aqui, se eu não me engano, deu take, sim. Ele só veio, ó, quase, pegou o stop, né? Se tivesse pego no stop aqui, se alguém tivesse estopado aqui, que também é uma opção, ó. Ah, você poderia ter estopado aqui, né? Só que aí é mais arriscado, né? Você poderia ter pegado aqui, ó. Novamente aqui, ó. É porque tocou, deu gatilho e a confirmação. Aí eu compraria de novo aqui, ó. Tá? Colocaria o stop novamente, tá? E aqui, ok? Mas isso não foi preciso porque eu adaptei aqui o stop, né? Uma zona de proteção abaixo aqui da zona de proteção, né? Aí, se não me engano, essa aqui pagou bem certinho. Ó, legal, né? Pagou bem certinho. Tá. Que a gente pode fazer aqui? Bom, agora, né? A gente não tem nenhuma estratégia dentro aí do curso gratuito, né? Do canal gratuito. Mas, dentro da, de uma das mentorias, né? Que custa, inclusive, custa R$ 97, tem um link aí na descrição. A gente vai ter uma venda, né? Que pode ser configurada, ó, exatamente nesse ponto aqui, ó. Aqui, se configurar a venda aqui, a gente tem a venda com stop aqui em cima, né? A gente vai ver se vai configurar essa venda aí. Ó, pagou a venda, né? Já pagou, vamos ver se paga o segundo alvo, que é aqui embaixo. O primeiro alvo já pagou, né? Se quisesse sair no primeiro alvo, podia. O segundo alvo é mais para baixo, é lá na mínima. Estou adiantando porque não tem nenhuma operação aqui que a gente possa fazer dentro do ensinamento gratuito, né? Ó, ainda estaria na operação, tá? O alvo final estava aqui embaixo. Uhum. Vou continuar. Aí, tocou o alvo final da operação 255, né? E olha só que interessante, novamente, né? Novamente aqui, ele chega na nossa região de reversão da entrada E3, agora são 9h40, né? Deixa um gatilho, se ele deixar a confirmação do gatilho, a gente pode estar entrando aí para compra, né? Ó, foi o segundo candle, não, aí não foi legal. Legal. Ó, tá vendo? Essa aqui que não é uma entrada muito legal para fazer. Deu gatilho? Nesse aqui ele já deveria ter me dado uma confirmação que é o fechamento acima. Não deu, foi dar aqui, ó, foi dar 1, 2, 3, 4 candles depois, né? Fechou acima de uma máxima. Então eu não entro, tá? Não tem entrada nenhuma, nem E3, nem E2, nenhuma. Tá? Rompeu o fundo. Vamos ver agora. Prestem atenção, ó. Tá. Agora aqui é o seguinte, ó. Aqui a gente teve o gatilho, né? Claro, ele terminou a região verde. Beleza, terminou a região verde. Aí eu falei que a gente entra para uma E2, né? Só que a E2 ela acontece da seguinte maneira. Por exemplo, aqui a gente teve, ó. Olha só que interessante. Aqui a gente teve fundo, topo, fundo, né? Ele está vindo para formar um topo ou uma reversão, né? Vai encontrar um topo ainda. Se aqui for o topo, na volta que a gente vai conseguir vender, tá? E aí vai colocar o stop aqui. Ok, essa operação é super válida. Só que antes disso acontecer, a gente teve uma configuração aqui de uma E1. Primeiro toque na região do estudo, né? Na região de tendência do estudo, tá? E um gatilho se formou bem convincente aqui para nós, né? Então a gente pode fazer aqui, a gente pode fazer aqui essa compra aqui, a hora que terminar aqui, abrir outro candle, a gente compra, stop abaixo, né? Deu 8 pips de stop, essa que é de livre, tá, gente? E 1 para 1 aqui de risco retorno, né? É para ser uma operação rápida. Se ela ficar enrolando para pagar, não acredite muito que ela vai pagar, tá? Então essa aqui foi uma operação de livro que a gente teve e a segunda operação de livro aqui que a gente teve foi essa e a terceira operação de livro foi essa e quatro operações de livros aqui, ó, com essa aqui do começo, né? Que eu apaguei aqui. Aqui. Então, duas, né? Aqui não foi de livro, mas deu boa. Eu vou deixar essas duas aqui, porque as duas maneiras aqui que eu fiz aqui são de livro, tá? Então a gente tem uma, duas, três, quatro, né? Cinco aí, tá? Aí, cara, esse aqui foi o que aconteceu aqui de forma gratuita, né?
Agora teve as outras operações que eu fiz na minha conta real, em que eu ensino nas mentorias e nos cursos, que são que você pode aproveitar aí mais. Por isso que eu saí um pouquinho na frente nas estatísticas, tá? Então aqui, gente, aqui nós tivemos, ó, cada risquinho equivale a 1%, tá? De lucro ou prejuízo. Aqui no caso, lucro, e aqui, vamos tentar desenhar um P de prejuízo, tá? A primeira operação de livre que deu aqui foi 7 da noite, 7:30 da noite, e ela deu 2% de lucro. Então, um pauzinho, dois pauzinhos, tá? A segunda operação, ela deu um pauzinho de prejuízo, né? 1%. Terceira operação deu mais um pauzinho de prejuízo, tá vendo? A quarta operação, ela deu um pauzinho de lucro, que arriscou 1 para 1. E essa aqui, mais um pauzinho de lucro, tá? Então aqui a gente teve, né, 4 menos 2 dá 2, a gente teve 2% de retorno aí em cima do capital dentro das operações de livro, ok? Pessoal, isso aqui, cara, foi um vídeo, acho que foi o vídeo mais longo do canal, só que eu tava vendo a necessidade de fazer ele, tá? Já atualizei o e-book, então o e-book ele tá totalmente atualizado aqui. Vou subir já junto com esse vídeo aqui, já vou subir o e-book lá também no canal. E se você não tá no canal, eu recomendo que você entre aí, porque tá vindo coisa muito boa aí e já tem coisa muito boa, gratuita ali, que nem o curso tá entregando hoje no mercado, tá? Beleza, gente? Eu vou ficando então por aqui. Abraço a todos aí. Bom final de semana. Hoje é sexta-feira, meio-dia. Já, pra mim, já deu já semana e o mercado, tá? Fui!